E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Médicos que atuam na prevenção e combate ao tabagismo acusam o governo federal de omissão por deixar para segundo plano ações de combate ao tabaco. Nós vamos agora falar sobre as razões desse protesto e recebemos hoje a médica cardiologista Jaqueline Chouzissa, diretora do programa de tabagismo do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo. Muito obrigada, doutora, por estar conosco. Agora, no que é exatamente que o governo federal está falhando para merecer essa dura crítica de vocês, os profissionais todos que trabalham nesse combate ao fumo? Basicamente, essa crítica vem da Associação Médica Brasileira e é endossada por quem trabalha com tabagismo, porque o Brasil tem um grande avanço na política antitabaco. O que aconteceu? A presidenta Dilma, no final de 2011, sancionou a lei que proíbe fumar em ambientes fechados. Como nós temos a lei do estado de São Paulo, tem a lei no estado do Rio de Janeiro, no Paraná, essa lei seria então abrangente, pegando todo o território nacional. Já faz um ano que essa lei foi sancionada, mas ainda não foi regulamentada. E todo mundo sabe da importância que essa lei tem. E a regulamentação é o governo que tem que fazer? É o governo que tem que fazer, especificamente. O Ministério da Saúde. As normas, exatamente, o Ministério da Saúde, em conjunto com o Ministério da Justiça, para que essa lei possa ser implementada. Isso não saiu, a caneta saiu, o decreto foi publicado e tudo mais, mas isso efetivamente não é colocado em prática. E todo mundo sabe como foi a importância da lei antifumo no estado de São Paulo, como a gente percebe como é importante essa lei, o benefício que trouxe para a saúde das pessoas. Querer que todo o território nacional, todos os brasileiros tenham a chance de respirar ar puro em ambiente fechado. Mas, doutora Jaqueline, a presidente Dilma também teve aí uma intervenção importante na questão dos impostos do cigarro. Sim. Ela aumentou. Claro. Isso é uma ação de combate ao fumo. Sem dúvida. Aumentar o imposto, que aliás era um clamor também. Sem dúvida, mas a política antitabaco, como nós já evoluímos muito, para que esse processo continue, que o país continue a alcançar ótimos resultados em termos de redução do número de fumantes e doenças relacionadas ao tabagismo, essa política é constante e abrangente. Então, por exemplo, não adianta tomar uma medida e não tomar as demais. Então, existe uma convenção quadro que o Brasil é signatário, que é um tratado mundial para reduzir o tabagismo no mundo. E são várias as medidas. Outra medida importante, ponto de venda. A publicidade no ponto de venda. Você vai numa padaria, a criança vai comprar um doce, uma bala, tem a propaganda do que lá? De cigarro. Então essas coisas todas aguçam a curiosidade e uma vez que se experimentou, virou dependente. A questão dos lobbies, da pressão da indústria do fumo, aí por essa questão também dos ambientes fechados, as associações de bares e restaurantes, existe mesmo esse tipo de pressão e um governo federal, o Congresso Nacional, se curva, se submete, é cooptado por esses lobbies? Existem os lobbies, mas eu diria que o Brasil, por ser um grande produtor, exportador, eu diria, e hoje nós somos vanguarda em termos de política antitabaco, estamos em pé de igualdade com países como Austrália, Reino Unido, mas o processo é contínuo. Teve essa pressão e tem essa pressão, e por isso que, por exemplo, existem brigas judiciais homéricas. Essa é a estratégia da indústria, porque os argumentos médicos, os fatos são incontestáveis. Então, fica difícil para um governante fechar os olhos e dizer que não está vendo. Então, ele tem que, de fato, e a sociedade tem que amparar e apoiá-lo, e isso o Brasil faz muito bem, no sentido de dar um respaldo para que ele supere até essa força econômica pungente que tenta cooptar muitos interesses particulares e privados em detrimento da saúde pública. Mas as medidas restritivas atingem a sociedade. Os fumantes não gostam, namorado de fumante não gosta. Então, essa coisa toda pode ter um cunho político, isso que vocês chamam de omissão. O governo fica ali dando uma de quieto, empurra com a barriga, não entra, não cumpre os acordos, inclusive, por uma questão político-eleitoral. Pode ter esse lado? Tem esse aspecto, mas todas as pesquisas indicam que a população do Brasil é altamente favorável à aplicação da lei, apoia, como aconteceu no estado de São Paulo, que a lei foi muito apoiada, é cumprida de forma espontânea, a população coopera porque ela entendeu. Então, quando a população é bem instruída, sabe profundamente do que se trata, ela apoia, é um argumento que o político pode tornar favorável a ele, né? E não um interesse pessoal
muitas vezes esquisito por trás disso, né? Esquisito é bom. Esquisito. Essa expressão aí sugere aí muita coisa. Mas o mal que o cigarro faz para a saúde. Tem uma polêmica que se estende há anos, né? Eu fui ler antes da nossa entrevista e eu vi que tem gente que defende médicos, inclusive. Isso me espantou. Que cigarro não mata. Que o que mata é a condição de cada um. Não. Se a pessoa tem predisposição a ter determinadas doenças, esses males que se apregoam do cigarro, essa pessoa vai morrer ou pelo cigarro ou por outra razão, porque ela tem uma predisposição e uma condição para isso. Esses argumentos têm sentido? Nenhum. Derrubados. O que existe, por isso existe um tratado mundial, não sou eu, Jaqueline, não é o Dr. Mirra, da Associação Médica Brasileira, que falam isso. Isso é um conjunto de evidências científicas incontestáveis. Então, existem pessoas que, de forma estranha, utilizam o argumento de forma equivocada, meias verdades, fatos não de fato concretos. O que existe é que o cigarro, de cada 10 usuários, 5 vão morrer porque são fumantes. O que é mais importante, em média, 10 anos antes, um homem fumante perde 10 anos de expectativa de vida pela condição de ser fumante. A mulher perde 14. Então, é por isso que existe um tratado mundial, por isso que a sociedade tem que se mobilizar. E a droga é poderosa, causa dependência. Por mais que a pessoa queira parar, existe uma dificuldade terrível em fazer com que ela consiga. Para encerrar, exatamente o que essa pessoa que quer parar e não consegue, como ela deve agir, os primeiros passos. Isso. E esse tratado mundial, um dos artigos, tem vários artigos, o 14 fala sobre a necessidade de você propor tratamento e oferecer tratamento a essas pessoas, porque a dependência ao tabagismo é uma doença. O tabagismo é uma doença porque provoca doença e morte, mas você não conseguir parar de fumar é uma doença tão grave que determina essas outras condições. Então, hoje, tratar tabagismo é fundamental. É como tratar o diabetes, como tratar a hipertensão. Quer dizer, precisa de médico, precisa doença. Precisa de médico, precisa de tratamento, precisa de estrutura e precisa muitas vezes de medicação. E isso tem que ser oferecido para a população como um todo e não em nichos, em pontos isolados. Acho que esse é o grande desafio. Esse artigo 14 da Convenção Quadro, eu conclamo aqui o ministro da Saúde para implementar o Encorta de Portas Abertas. Temos um programa que a gente espera que possa o governo federal implantar como um programa símbolo na rede pública para ajudar a tratar esses milhares de brasileiros que têm uma dificuldade terrível em parar de fumar e, consequentemente, vão morrer precocemente em função disso. Muito obrigada, doutora Jaqueline. Muito Uma obrigada. Boa noite. Muito obrigada.